Meus irmãos, quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor e lhe convidar para meditarmos mais uma vez no texto da Palavra de Deus, nessa feita, capítulo 18 e capítulo 19, um texto que fala a respeito de um homem. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que aparece alguns personagens e um com uma mensagem incompleta. Quando nós falamos em alguém com uma mensagem completa, é claro, não quer dizer que a sua mensagem seja incorreta ou que a sua mensagem seja insincera. Nós temos aqui na palavra de Deus um homem que aparece com uma mensagem incompleta. Não é insincera e não é incorreta. A mensagem deste homem, que se chama Apolo, era uma mensagem correta, era uma mensagem sincera, porém uma mensagem nos faz termos algum entendimento quando nós observamos sobre esse assunto, que Apolo, no capítulo 18, versículo de número 24, diz que chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, um varão eloquente. Então, Apolo ele era natural de Alexandria, Alexandria que ficava no Egito. E por ficar no Egito, é claro, um pouco que distante de Jerusalém. Então, Apolo, ele nasce no Egito. Ele é filho de judeu, mas nasce no Egito, distante de Jerusalém. Conhecedor das Escrituras, como a Bíblia assim diz, eloquente na palavra de Deus. Porém, observamos, irmãos, que Apolo ele tinha uma mensagem que não era uma mensagem completa. Uma mensagem sincera, mas não completa. Porque Apolo, quando começa a pregar e chega em Éfeso, diz que Priscila e Áquila estão na sinagoga, porque Paulo havia deixado eles ali, na sua segunda viagem missionária. Então Priscila e Áquila estão na sinagoga, Apolo chega em Éfeso e começa a pregar naquela sinagoga. E uma mensagem eloquente, e uma mensagem que todos gostavam, porque Apolo tinha o dom da palavra. Porém, irmãos, Áquila e Priscila acharam e viram algo na mensagem de Apolo que precisava mudar. Que eles haviam ouvido o apóstolo Paulo pregar em Corinto. Lembra quando Paulo fundou a igreja de Corinto? Priscila e Áquila eram discípulos, andavam com o apóstolo Paulo sempre, estavam com eles e ouvindo os sermões de Paulo. Nos sermões de Paulo havia uma mensagem completa. Paulo pregava a respeito dos profetas de antigamente, das revelações, das promessas que eles tinham falado e das profecias que haviam se concretizado em Jesus Cristo. Então, Áquila e Priscila, eles tinham passado por ensinamentos de pessoas como Paulo e tinham visto uma mensagem completa. Por exemplo, Pedro, Tiago, João, esses homens e o apóstolo Paulo, eles mostram uma mensagem completa que fala do Antigo e do que aconteceu no Novo Testamento, do que concretizou-se o que era promessa. Mas Apolo, o texto deixa claro que a sua mensagem era incompleta. Por que era incompleta? Porque no versículo 25 do capítulo 18 diz que este era instruído no caminho do Senhor, isso é Apolo, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, Apolo, ele tinha um conhecimento apenas do batismo de João. Sua mensagem não passava de João Batista. O que João Batista falava a respeito de Cristo, ele não trazia nos seus sermões. Dá a entender que ele parava até João Batista por não ter conhecimento do que estava acontecendo, do que havia acontecido, do nascimento de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Isso fez com que Áquila e Priscila, depois da ministração de Apolo, chamasse ele, talvez
levando para a sua casa e o instruindo com sabedoria. Irmãos, isso é lindo, porque Deus não usou aqui alguém com um conhecimento mais capacitado do que Apolo que tinha. Deus aqui não precisou usar Paulo diretamente para falar com Apolo, nem chamar Pedro, nem chamar Tiago, nem chamar, em outras palavras, um Gamaliel da vida. Deus pegou o crente mais simples que tinha na sinagoga, os crentes que era Áquila e Priscila, que não tinha tanta eloquência, não vemos eles pregando na sinagoga assim, não vemos eles se destacando com conhecimentos elevados, mas aquele crente mais simples que está lá atrás é os que Deus às vezes usa para nos alertar e nos instruir em coisas profundas. Não podemos esquecer que Áquila e Priscila foram instruídos por Paulo. Paulo, em Corinto, fundou uma igreja e mostrou uma mensagem completa que fala do antigo e do novo, que fala da sombra e da realidade. E quando Áquila e Priscila foram conhecedores dessa mensagem, e quando viram Apolo com uma mensagem que não era completa, eles, está faltando alguma coisa na mensagem de Apolo. Está faltando alguma coisa, está faltando Apolo apresentar Cristo. Está faltando Apolo falar a respeito do Espírito Santo que houve-se em Atos capítulo 2. Está faltando Apolo apresentar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a vitória que Cristo teve na cruz. Sabe, irmãos, em outras palavras, eu aprendo aqui que Apolo, depois dessas instruções de Áquila e de Priscila, quando passasse em cada sinagoga que ele havia ministrado, ele ia dizer: agora eu vou trazer algo que eu não havia falado. Se eu trouxe parte das escrituras e o povo gostaram, e o povo se animaram, e o povo acharam bom, agora, em outras palavras, Apolo estava dizendo: eu vou trazer o que faltava. A mensagem de Apolo, como eu disse, era uma mensagem correta e era uma mensagem também sincera, mas ele precisava, irmãos, do que Áquila e Priscila havia lhe falado para que sua mensagem melhorasse. O problema é que às vezes pregamos pela metade, às vezes não ministramos a mensagem por completa. O povo gosta, o povo acha bonito,